Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Queremos, nesta noite, adorar a Deus, trazer você para, junto conosco, nos curvarmos diante da face daquele que vive eternamente. Queremos convidar você para iniciar essa noite de adoração e de louvor conosco, lendo o Salmo número 6. Nosso tema hoje será o triunfo da misericórdia sobre o juízo. Quando a misericórdia prevalece sobre o juízo, uma reflexão e exposição do capítulo 14 do Apocalipse. Mas toda a nossa liturgia, como na igreja, como no templo, segue a mesma lógica aqui nas lives. Nós esperamos que todos vocês estejam de Bíblia aberta, em ato consciente de culto, ou seja, embora você esteja em casa, ou alguns estejam no trabalho, ou quem sabe até na rua, em algum lugar, o horário do culto te pegou aí desprevenido em algum lugar fora do seu lar. E, nesse momento, você deve se comportar como um adorador de Deus, um adorador de Cristo, prestando culto, prestando homenagem, prestando louvor ao Senhor. Eu vou pedir para que todos os que estão assim numa posição um pouco mais à vontade, né, que se você está em casa, está com a sua Smart TV ligada, conectada aqui na live, que você assumisse assim, uma postura como se você estivesse junto com toda a sua família e toda a sua comunidade reunida no nosso templo, lá na Avenida Marechal Hermes 613. Portanto, quem puder ficar de pé, fique de pé. Quem não puder, como eu não posso, o Wanderson também não, estamos agora já em posição de conduzi-los nesse ato de culto a Deus, e se eu ficar de pé, vocês não me verão, vocês verão, digamos, o meu abdômen, não a minha face. Então, não seria, assim, também uma visão muito bonita para você. A face já não é bonita, imagine o abdômen, não é? Então, vamos ler capítulo 6 do livro dos Salmos. Salmos, capítulo 6, tendo em mente, tendo como alvo essa noite quando que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Diz a palavra de Deus isso, não é? E hoje nós vamos mostrar isso na exposição do capítulo 14 do livro do Apocalipse. Diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira. A Sociedade Bíblica dá a esse salmo o título Davi recorre à misericórdia de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. É uma oração ousada que todos nós deveríamos fazer. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro, quem te louvará? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, e retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Como todo culto cristão deve ter, a palavra está no centro, a mensagem bíblica está no centro. É por isso que iniciamos e terminamos lendo as Escrituras Sagradas. Agora, um texto para nos inspirar
o momento da adoração, irmos a Deus e pedir: Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. E depois, meditando propriamente nos conteúdos do capítulo 14 do Apocalipse, que culminará exatamente com o tema da nossa liturgia e do nosso culto nessa noite. Vamos louvar a Deus, vamos exaltar o nome daquele que vive eternamente. Amém, meus queridos irmãos. Boa noite, queridos. Vamos adorar o Senhor, aquele que acolhe as nossas orações. Ele nos acolhe. A vitória é daquele que o contempla, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, e foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adora, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com um sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo viu, não resistirá. Jesus Cristo vem, dominará. A vitória é, diga, daquele que o contempla, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. Ele nos comprou a vitória. A vitória é daquele que o adora, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo viu, não resistirá. Jesus Cristo vem, dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo viu, não existirá. Jesus Cristo Rei dominará. O inimigo anticristo viu, não
reina, o Senhor reina. Reina, Senhor, venha o teu reino. Governa as nossas vidas, governa a tua igreja. Somos teus, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, diga. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem vigor. Quando ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o recebi, e na tempestade eu posso sossegar, pois por Cristo estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus, diga, estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem vigor, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, diga isso. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Feche os teus olhos aí onde você está. Se você teve esse encontro decisivo na sua vida, foi porque ele te alcançou, foi porque ele me alcançou, foi porque o Senhor assim o quis e ele nos alcançou. E agora, Senhor, nós rendemos graças e glórias ao teu nome por essa nova vida que o Senhor nos deu. E agora, nesta noite, nós nos prostramos, nós nos alegramos na tua presença, nós nos alegramos em espírito por tão grande salvação, porque andávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me viu ali ainda adolescente, perdido, tocando em bar, de bar em bar, Senhor. Ali o Senhor me viu. No ventre da minha mãe o Senhor me escolheu. Me permitiu provar das piores coisas deste mundo. Mas o Senhor me tirou desta vida. E agora eu desejo louvar o teu nome durante todos os dias da minha vida. Faça essa oração. Se consagre ao Senhor. Consagre todos os dias da tua vida ao Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele é o nosso amado. Ele é o Pai. Ele não nos deixou órfãos. Nós temos o Espírito Santo. Obrigado ao Espírito Santo. Quando Jesus estendeu a sua mão
quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a vida desse nosso amado e querido irmão. Que a mão do Senhor possa trabalhar sobre a vida de Wanderson e sua família e sobre todo esse ministério que tem sido construído em nossa comunidade, que foca o louvor, que foca a adoração, que foca o louvor a Deus, a adoração ao Senhor. É um prazer estar com vocês, é uma alegria poder, mais uma vez, vir à frente dessas câmeras para anunciar o Evangelho a todos vocês. E, com alegria, eu quero convidá-los a mais um período de oração, agora pedindo a graça de Deus, a inspiração, a iluminação do Espírito Santo, para penetrarmos pelos profundos caminhos da verdade, a fim de sermos edificados na palavra de Deus e sermos firmados na rocha que é Cristo e edificados também sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor, nessa noite, fale conosco. Que a mão do Senhor possa vir sobre nós, que nesse momento a sua palavra possa iluminar os nossos caminhos, trazer entendimento, ó Deus e Pai, de uma forma mais enriquecedora à nossa fé, juntando à fé, ó Deus, o conhecimento. O conhecimento, Senhor, meu Deus e meu Pai, a virtude, a piedade, ó Deus, que é fonte de grande lucro perante a tua face. Fala conosco, fala comigo, fala com cada irmão, com cada servo teu, e também, ó Deus, com aquele que está conectado conosco nessa noite, recebeu esse link, abriu em sua casa e está nos acompanhando no culto dessa noite. A minha oração é para que o Senhor alcance essas vidas, fortaleça esses corações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Agora eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, e vamos meditar no tema Quando a Misericórdia Prevalece sobre o Juízo. Capítulo 14 do Apocalipse é uma breve narrativa em 20 versículos da volta de Jesus, do triunfo de Cristo sobre os inimigos que vêm se levantando ao longo da história contra ele, o triunfo final dos santos e da igreja. Portanto, é uma noite de reflexão numa das verdades mais fundamentais para aquele que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo e abraçou essa fé dentro de um formato bíblico e não dentro de um formato tradicional, familiar, mas que mantém a sua fé verdadeiramente construída e edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Capítulo 14, eu quero apenas fazer uma breve narrativa dos nossos estudos do Apocalipse, ou dos nossos últimos estudos, respeitando aquele que possivelmente esteja essa noite pela primeira vez acionando essa série de mensagens através dos módulos remotos, das plataformas do YouTube ou do Facebook. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo entre nós, que é uma alegria poder receber você e sua família no convívio da nossa congregação, na comunhão dos santos aqui, através dessas duas plataformas, e que para nós é um prazer poder anunciar o Evangelho para vocês. Mas, respeitando, em respeito a você que está aqui entrando hoje pela primeira vez, eu quero fazer a recuperação de alguns conteúdos que eu preguei, ensinei nas últimas semanas. Primeira coisa que eu gostaria de dizer
é que esse livro, o livro do Apocalipse, embora haja um grande mistério, é um livro com muitos símbolos, mas não são símbolos impossíveis de serem entendidos, compreendidos à luz das Escrituras e à luz da própria narrativa histórica da Bíblia Sagrada. É um livro dividido em duas grandes partes. A primeira parte vai dos capítulos 1 ao 11, e a segunda parte que vai dos capítulos 12 ao 22. Portanto, nós estamos ainda no princípio da exposição da segunda parte do livro. Os primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse refere-se à apresentação do Senhor da Igreja e juiz de toda a terra, e isso tudo aplicado à mensagem do mundo real. Portanto, o livro do Apocalipse não tem uma mensagem desconectada ao mundo real, tanto que aparece lá no início da sua narrativa, nos primeiros capítulo 2 e capítulo 3, portanto, nos primeiros 3 capítulos, a presença de 7 igrejas históricas que estavam estabelecidas na Ásia Menor e que já mostravam sinais de corrupção ainda na era apostólica. O livro do Apocalipse data do ano 90 depois de Cristo, portanto, ainda dentro do primeiro século do cristianismo, nós estamos já vendo a igreja se corromper com falsas heresias, com falsos ensinos, falsos profetas, heresias destruidoras, com imoralidade que ameaçava a igreja. O pastor Henrique hoje falou desses 3 grandes inimigos que se levantam contra os santos de Deus, que é a carne, o mundo e Satanás, e o mundo se agigantando sobre aquelas igrejas estabelecidas, já fazendo soar o tom da sua oposição à caminhada, à jornada que a igreja faria através dos séculos. Nós estamos, portanto, na segunda parte do livro, e que repetidamente mostra o triunfo da igreja e um cenário de apoderamento do mundo sobre ela, ou tentativa do mundo se apoderar sobre a igreja antes da vinda de Jesus. Esse, na verdade, é o assunto que norteia a segunda parte. São os inimigos se levantando no mundo contra a igreja e contra os santos de Deus. No capítulo 12, nós vemos a derrota do dragão. Não sei se você tem lembrança disso, era bom que tivesse, ou pelo menos folhear a sua Bíblia, dar uma olhadinha mais ou menos de como está dividido o capítulo 12, para você perceber que no capítulo 12 é a vitória da igreja sobre esse grande dragão, uma vitória que é peremptória, e você vê o dragão sendo derrotado no céu e na terra. Esse, na verdade, é o conteúdo geral do capítulo 12 do Apocalipse, da carta apocalíptica. O capítulo 13 são as 2 bestas representadas nos 2 inimigos finais da igreja, contra os quais ela terá de lutar, o anticristo e o falso profeta. O anticristo como aquela figura que emerge do mar, e o falso profeta como aquela figura bestial, aquela figura descrita numa besta, a aparência, né? A imagem, a figura é de uma grande besta que se opõe à igreja e que é a voz do anticristo, a voz religiosa do anticristo no mundo, que é o falso profeta. Essa figura do falso profeta aparece aqui no capítulo 13. Nós vimos no domingo passado que o apóstolo Paulo chama esse anticristo de o homem da iniquidade, filho da perdição, que é um título que Jesus deu a Judas Iscariotes também, lá em João, capítulo 17, versículo 12, chamando o Judas Iscariotes de filho da perdição. E aí surge uma pergunta, quando a gente está lendo as Escrituras, está lendo a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e vemos o apóstolo Paulo atribuir o mesmo título ao anticristo, filho
da perdição. O que há em comum entre Judas Iscariotes e o anticristo, de modo que a gente pudesse fazer lembrança aos irmãos e trazer a sua compreensão. O que há em comum é que, em ambos os casos, tanto no caso da traição do Filho de Deus encarnado, quanto no caso da oposição final à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu Senhor, esse homem tem o que ambos personagens têm em comum é que ambos são, meus queridos irmãos, possessões do próprio Satanás. O diabo não entregou, não delegou isso a nenhum demônio. Ele próprio tomou o corpo de Judas, tomou a mente e o coração de Judas, e ele próprio tomará também o coração, a mente, a vida desse homem chamado de filho da perdição, homem da iniquidade, que alguns chegam até o ponto de dizer que é a própria encarnação de Satanás, como sendo um antítipo de Cristo. Assim como Cristo é a divindade feita em carne, o anticristo seria a maldade, Satanás, na própria figura humana. Mas ele também chama esse homem de homem da iniquidade. E dissemos na semana passada que a palavra grega usada aqui é a palavra anomia, que significa literalmente um homem sem lei. Portanto, ele sairá de um universo social totalmente de desrespeito às leis. Será um universo de total corrupção das leis. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 6, o apóstolo Paulo fala, inclusive, ele menciona, sabeis o que o detém. Há uma dúvida muito grande no universo dos estudos escatológicos sobre o que significa esse o detém. O que detém, portanto, a manifestação do anticristo? Então, uns dizem que é a igreja, outros dizem que enquanto o Espírito Santo estiver operando livremente no mundo, o anticristo não se manifestará, e coisas desse gênero. Mas eu acredito em algo diferente. Eu acredito que aquilo que o detém é o que está relacionado ao seu próprio título, o homem da iniquidade, o homem da anomia. Ainda tem muitas leis que funcionam, ou pelo menos elas estão nos códigos, estão permeando as constituições dos países do Ocidente, países que tiveram suas leis e seus códigos civis e penais inspirados na tradição judaico-cristã. Mas, se você observar, os últimos anos, as últimas décadas, têm sido anos de combate a esses valores judaicos cristãos nas sociedades ocidentais. Por exemplo, aqui no Brasil, já houve um tempo em que adultério era crime prescrito em lei, e já não é mais. Portanto, o adultério é um dos principais elementos que a lei de Moisés foca, não adulterarás. O divórcio, por exemplo, era um estado desconhecido por ser uma ameaça contra o estado indissolúvel do casamento. O divórcio, a lei do divórcio já está presente em nossas leis, em nossos códigos, já há algum tempo, desde o final da década de 70. O divórcio já é oficialmente possível e legal no Brasil. O casamento era visto como uma união heterossexual entre dois seres humanos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Já não é mais. Os casamentos agora podem ser feitos, ou pelo menos reconhecidos, como união civil estável entre pessoas do mesmo sexo. Assim sendo, lentamente nós estamos vendo as leis e os valores cristãos sendo demolidos em nossas últimas gerações, digamos aí, talvez nos últimos 50 anos aqui no Brasil. Então, hoje, o que nós conhecemos como pensamento progressista, que é
gênero de discurso emoldurado pelo relativismo, que é muito comum hoje em nossa sociedade, que é o desafiar as verdades absolutas, que é a destruição dos valores cristãos e também da sua agência divulgadora, porque quem divulga os valores cristãos é a igreja, e há uma oposição aberta do ponto de vista legal e também do ponto de vista espiritual contra a igreja. E todo o cenário para o aparecimento do anticristo está se formando. No plano religioso, há um ataque aberto à fé cristã, negando a existência de Deus e os absolutos divinos, portanto, negando a Bíblia, negando a igreja como sendo uma instituição divina. Não. Por que isso, pastor? Porque não havendo Deus, não há pecado. E qualquer lei, meus queridos irmãos, se torna sem valor num universo ou numa cosmovisão construída sem Deus. Por isso, dentro do contexto social, os jovens já saem das universidades com a mente formatada dentro do contexto do ateísmo, sai com a mente formatada de que Deus não existe, e toda uma sociedade sem Deus, toda uma mentalidade, uma construção mental que não existe Deus está sendo formada lentamente, porque esse homem da iniquidade haverá de se manifestar num universo sem lei. Nós que pensávamos que a Constituição poderia nos garantir alguma coisa, estamos sendo, meus queridos irmãos, fortemente convencidos nos últimos movimentos do nosso Supremo Tribunal Federal de que nós não podemos confiar nos intérpretes da Constituição. Eles encontram brechas para perseguir a igreja, têm encontrado brechas para perseguir a noiva de Cristo na terra, que é uma perseguição que nós vimos no capítulo 12, estamos vendo ao longo de todo o livro do Apocalipse. Se você é um cristão e é um cristão genuíno, prepare-se para ser perseguido, porque diz as Escrituras Sagradas que todo cristão piedoso que quiser viver segundo a piedade, que quiser viver piedosamente, sofrerá perseguição. Portanto, qualquer ideologia pode negar Deus. Hoje nós vivemos num estado em que qualquer ideologia, qualquer tipo de aparato político pode negar a Deus, e certamente o negará fazendo o seu papel na história para abrir caminho para a manifestação dessa besta que emerge do mar, essa besta que se levantará de todas as nações. Quando fala no mar, significa ali que ele é um símbolo de todas as nações, povos, tribos, línguas, de todo tipo de nacionalidade que pode ser expressa ali. Então, ele se levantará com um apoio geral, com um apoio de toda a comunidade mundial, e receberá, porque todos os seus sinais, todas as suas promessas, toda a construção do seu governo e toda a prosperidade advinda dessa construção geral, essa construção global, o que nós já também temos ouvido maciçamente nos dias de hoje, e geralmente quem faz esse discurso se identifica como um globalista, portanto, ele se identifica já como alguém que apoia uma Constituição global e não uma Constituição nacional, e que apoia também um governo global. Por isso, nada do que eu estou falando é invencionice, nada do que eu estou falando é viagem na maionese, tudo que eu estou falando está fundamentado nas notícias, nas informações que são veiculadas pelos mais diversos veículos de informação hoje no país. Portanto, qualquer ideologia, preste bem atenção no que eu vou dizer, pode negar Deus literal ou sutilmente. Qualquer ideologia pode, por força dela, destruir a igreja, seja pela violência ou pela corrupção. É que nós imaginamos que a igreja só pode ser destruída pela perseguição violenta. Não, a igreja pode ser perseguida ideologicamente pela corrupção da sua missão. Nós temos visto exageradamente um discurso do evangelho da justiça social que afasta
afasta cada vez mais a igreja da sua real missão, que é a de pregar o evangelho a toda criatura. Esse evangelho da justiça social na outra América, ele vem acompanhado de apoio ao movimento gay, apoio aos movimentos homossexuais, apoio, inclusive, também aos movimentos feministas que clamam por um espaço de liderança na igreja, e igrejas das mais diversas denominações vêm dando apoio a essas ideias e a esses discursos, entre aspas, das minorias. O capítulo 13 do Apocalipse, que nós estudamos na semana passada, ele termina falando da marca da besta, que é outro foco de grande debate no mundo escatológico. Alguns acreditam numa marca física, então, inclusive, há vídeos que recorrem a implantes de chips, não é, que são colocados na pele. Eu não vou entrar nessa discussão se será uma marca física ou não. A verdade é que, para mim, quando eu associo o falso profeta, porque quem vai fazer essa marca é a besta que emerge da terra, é o falso profeta. E qual é o cúmulo do falso profetismo? Qual é o ápice do falso profetismo? O ápice do falso profetismo, que o apóstolo Pedro cita lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 1, o ápice é a negação de Jesus. Portanto, em que cenário será? Será através de um chip? Não haverá chip? É uma marca física? Não é uma marca física? São elementos que a gente não pode fechar a questão dentro do aspecto bíblico. Nós não podemos fechar a questão, mas podemos dizer uma coisa: haverá envolvido nessa marca, haverá envolvido nessa trama da marca da besta, haverá envolvido a negação de Jesus. Portanto, a Bíblia diz, quando o apóstolo São Pedro faz menção aos falsos profetas, lá na sua segunda carta, ele faz menção a pessoas que vão, de tal maneira, inserindo heresias destruidoras dentro do cenário da igreja, até chegar o momento de renegar o soberano Senhor que os resgatou, até chegar o momento de levar essa falsa igreja, essa igreja apóstata, essa grande meretriz, a negar Jesus, a negá-lo como o único Salvador, o único Senhor, o único cabeça da igreja, o único Redentor. Portanto, a igreja, nesses momentos finais, nesses capítulos finais, ela ficará à mercê desse trabalho duplo do anticristo e do falso profeta, que acabará levando alguns, com certeza, a negarem Jesus, por força de não poderem comprar nem vender, não poder negociar, não poder mexer com dinheiro, não poder mexer com a economia de então. Mas nós vamos ver depois, lá no capítulo 17, e vamos ver hoje que essa grande Babilônia, que essa grande construção do mal vai acabar, vai desmoronar como um castelo de cartas. Agora entramos no capítulo 14, e eu prometo ir com os irmãos cena por cena desse capítulo. Esse capítulo tem 7 cenas. Se nós fôssemos considerar o capítulo 14, um filme, nós daríamos a ele o título de A Volta de Jesus. Esse seria um título apropriado para o capítulo 14 do livro do Apocalipse. É uma narrativa sobre a volta de Jesus, mas uma narrativa que obedece à sequência do livro. Termina o capítulo 13, nós a gente estava vendo a besta se levantando sobre a terra e marcando pessoas, exigindo, obviamente, aí já é uma fé muito pessoal, a partir de outros textos da Bíblia, exigindo uma negação de Jesus, exigindo que você, com a sua própria boca, assim como você confessa com a boca para a salvação, você confessaria para a sua perdição eterna. Você não invocaria Jesus como Senhor, porque também não estaria disposto a sofrer as agrúrias, as perseguições, o martírio e todo tipo de conflito que a fé em Cristo Jesus acaba gerando. Já gera hoje, como gerou no passado, e gerará até o fim
a cada geração que passar de uma forma mais intensa. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer, preparando os nossos filhos para o futuro, é dar a eles a certeza de que eles não podem negar a Jesus sob hipótese alguma. Nossos filhos precisam aprender a ser fiéis, eles precisam aprender e entender que o caminho de serviço a Jesus é um caminho de obediência e de fidelidade absoluta, absoluta. E mesmo em face da morte, não negarmos o seu nome. O capítulo 13 termina, aparentemente, com o falso profeta e o anticristo dominando o território, mas o capítulo 14 abre com uma cena maravilhosa, que é a cena do Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, com os 144 mil. Você deve ter lembrança de quando nós expusemos o capítulo 7 do Apocalipse e falamos sobre esses 144 mil como sendo o povo reunido de Deus, o povo aliançado com Deus, uma representação desse povo fiel, uma representação que dentro da parábola do trigo e do joio é uma representação do trigo, desses santos de Deus que não renegam a fé, mesmo diante da ameaça da morte, da perseguição e de todas as coisas que podem se levantar contra os filhos de Deus. O capítulo 14 começa, eu vou ler o conteúdo da primeira cena do capítulo, que vai dos versos 1 ao 5, e vou aplicar e vou expor aos irmãos. Expor e aplicar. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. É óbvio que o Monte Sião, do qual o texto se refere, não é aquele monte lá em Israel, sobre o qual está construída a cidade de Jerusalém. Obviamente que isso aqui é uma representação daqueles que estão estabelecidos na Nova Jerusalém, num novo concerto, um novo pacto com Deus. Ele olhou e ele viu a igreja ali representada nos 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. É exatamente isso. Por que o anticristo quer marcar na fronte? Porque na fronte dá uma ideia de domínio sobre o que você pensa. Por isso, tome muito cuidado, porque a adoração a Deus, o amor a Deus precisa ser de todo o coração, alma, força e entendimento. Eu quero dedicar toda a minha capacidade intelectual para servir a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, amar a Deus intensamente. E eu amo a Deus quando eu permito que a minha mente, que as minhas faculdades, com aquilo que Deus me deu como capacidade de pensar, de raciocinar e de ler e de gerir toda a teologia dentro do meu coração, dentro do seu coração, do nosso coração. Essa é um caminho para amar e manifestar a Deus. Minha mente é consagrada a Ele, minha mente é consagrada ao Senhor. Eu tenho marcado aqui na minha fronte o selo de que sou de Jesus, como também os que são marcados pela besta. Aí vem a minha pessoal interpretação do texto, porque são marcados pela maldade, você nota nos seus pensamentos, você nota nas suas palavras, você nota naquilo que ama, você nota naquilo que a pessoa tem afeto, naquilo que a pessoa deseja, naquilo que a pessoa anseia. Eu anseio por Jesus, eu sou de Jesus, eu só quero na vida servir a Jesus e terminar a minha jornada como o apóstolo Paulo dizendo: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quem ele foi enquanto ser humano, ele considerou tudo aquilo como refúgio para ganhar a Cristo. Ele queimou seus diplomas, ele queimou seus títulos, e ele não tinha poucos. Ele queimou o fato de ter sido levantado na nação de Israel, ele queimou o título de magistrado, aquele que governava sobre e transitava nas leis judaicas de uma forma
esplêndida, excelente. Ele pegou lá na carta aos Filipenses e disse que ele jogou tudo isso fora, ele destruiu tudo isso por conta da sublimidade, do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é algo extraordinário, só um cristão entende outro cristão, só um cristão consegue entender essa linguagem. Essa não é uma linguagem que um não cristão entenda, essa não é uma linguagem que o não cristão consiga compreender, e você vai ver isso no texto. Você vai ver isso no texto. Versículo 2. Ouvi uma voz no céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Olha que coisa linda! O capítulo 13 termina mais ou menos com uma descrição de um mundo governado pelo mal. O capítulo 14 começa mostrando qual é o lugar da igreja nesse mundo governado pelo mal. Nesse mundo onde o anticristo, o espírito do anticristo trabalha, nesse mundo em que as heresias e o falso profeta trabalham para corromper a virgindade dessa noiva de Jesus Cristo. Onde está a igreja? A igreja está com o Senhor, na Nova Jerusalém, num estado de glória eterna, aprendendo um cântico, aprendendo um louvor, aprendendo um cântico ao Senhor. Olha que coisa linda. A gente, às vezes, brinca com essa coisa do cantar, a gente brinca com essa coisa do louvor, não é? O louvor contemporâneo, o louvor extravagante. Nós temos muitos adjetivos, muitos títulos para descrever essa área da igreja. Então, tome muito cuidado, porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem eu diria até uma vocação ao cântico e ao louvor muito especial. Diz o versículo 3 que eles estavam entoando um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico. 144 mil foram comprados da terra à igreja de Jesus. E aí eu volto a dizer, há uma linguagem do crente que o não crente não entende. Há uma linguagem, há toda uma construção de pensamento. Os teólogos chamam isso de cosmovisão, que é você ter uma plataforma de pensamento e de interpretação da vida a partir da Bíblia Sagrada, a partir de Jesus Cristo, a partir do cristianismo. Mas isso é uma maneira teológica de descrever essa questão dos não crentes não entenderem a linguagem dos cristãos. Nesse capítulo 14, aparecem essa multidão de 144 mil selados na fronte, pelo Cordeiro de Deus, cantando uma música que ninguém entende. Por que ninguém entende? Porque a sabedoria de Deus, disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, é loucura para aqueles que se perdem. É óbvio que ninguém entende. Por que você sustenta a fé em Jesus, mesmo diante da morte, que é a única coisa que você poderia fazer para se salvar é dizer não. Eu não quero mais Jesus. Como Pedro disse lá, negando a Jesus naquela noite 3 vezes, quando foi acossado pelos adversários. Por que passa na sua cabeça morrer pela causa de Cristo? Isso não é algo que eu peço que todas as pessoas que estão me ouvindo entendam, mas aquele que recebeu o amor da verdade para ser salvo, esse entende, esse ama, e ama exageradamente, não é apenas com uma parte de si, porque o mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, ou seja, com todas as emoções envolvidas, com todo o teu entendimento, ou seja, com toda a sua habilidade intelectual e com toda a força, ou seja, ser capaz dos maiores sacrifícios por amor à sua fé e para que pessoas entendam que só Jesus Cristo salva.
Eu não estou aqui à frente das câmeras tentando simplesmente fazer uma exibição do meu conhecimento público da Bíblia. Não. Essa não é a minha intenção, nem a intenção de me tornar conhecido. Valha-me Deus. Nada disso. A ideia é de anunciar para você que está caminhando em direção à morte, encontrar o caminho da vida. Portanto, aparece esses 144 mil cantando um cântico desconhecido que ninguém pode aprender. Aparece em estado de glória, porque esse é o estado da igreja. Agora, imagine como isso foi consolador para, no ano 90, depois de Cristo, debaixo da perseguição de Diocleciano, daquele imperador terrível, debaixo de Domiciano, estar debaixo da perseguição de Domiciano, eles lerem a carta e, quando chegam ao fim do capítulo 13, imaginarem que é o fim deles, o capítulo 14 abre cheio de glória, mostrando cada um deles num estado glorificado diante do Pai. E cantando um hino desconhecido, que ninguém sabe cantar, ninguém aprende. Não é um negócio que é do gênero sabor de mel, que todo mundo sabe. Não é o negócio do restitui, que agora dá-me de volta o que é meu, onde qualquer pessoa pode aprender. Os hinos que nós cantamos essa noite, que qualquer ser humano pode cantar, aprender, está em português e a letra foi exibida na tela. Não, esse cântico só os santos de Deus conseguiam cantar. É também conhecido como novo cântico do Cordeiro. São estes os que não se macularam. Há aqui algumas informações sobre esse povo, esses 144 mil que, na nossa ótica, que eu tenho exposto desde o início do livro para vocês, expus o capítulo 7, trata-se da igreja, dos santos glorificados e separados. Mostrei naquela altura que não se trata de uma geração de Israel, onde nós encontramos uma representação de cada tribo, 12 mil, mostrando que aquilo não é uma lista das 12 tribos de Israel. Você pode recuperar o vídeo e ouvir outra vez. Apocalipse, capítulo 7. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. Será que eu não estou ali? Porque eu sou casado, tenho 2 filhos. A castidade não é a minha vocação, nunca foi, por isso eu me casei com a dona Lourdes quando eu tinha 20 anos de idade e ela 22 anos de idade. Nós somos casados desde muito jovens. Quer dizer que eu não estou ali, a minha esposa não está naquela representação, você que é casado, você não está nessa representação? É óbvio que não. É óbvio que essa castidade tem a ver com o que não se prostituiu, com a grande meretriz que aparece no livro. E quem é a grande meretriz? É a falsa igreja. A falsa igreja que se manifesta com heresias destruidoras, com ensinos que vão não ao encontro, mas de encontro com o Evangelho, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Por isso é tão importante que você conheça a palavra, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, para você não ser conduzido de forma errada a negar a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, estes são os que não se macularam com a grande meretriz, porque eu, do ponto de vista da fé, não sou adulto. Abracei o Evangelho há 40 anos atrás e venho me mantendo fiel à mensagem de Cristo e ao meu chamado, fazendo agora menção ao sermão da manhã. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Então, é assim, se eu estou no Brasil, eu sou seguidor do Cordeiro, se eu estou na África do Sul, como já servi como missionário durante 7 anos, eu sou seguidor do Cordeiro. Quando trafego por outros países, como lá trafeguei em alguns países africanos, Moçambique, no Malawi, na Suazilândia, no Zimbábue, onde eu já estive, e todas as vezes no Botsuana, todas as vezes que atravessei aqueles territórios, eu atravessei como seguidor do Cordeiro, como Senhor, invocando Jesus e confessando Jesus como meu Senhor. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira
mentira na sua boca, nem tem mácula. Isso aí é importante a gente frisar. É que quem estava lá eram cristãos verdadeiros, não eram mentirosos. Eles não estavam tentando, de nenhuma maneira, fazer qualquer tipo de, digamos assim, de tentativa de enganar. Não. Como há muita gente na igreja que tenta enganar, que tenta viver uma vida mentirosa, uma vida fantasiosa, mas a verdade sobre a vida deles está escondida. Não, aqui não, você não está dentro desse time aqui, não. Esse time aqui que está cantando esse novo cântico do Cordeiro é time de gente que fala a verdade. É gente que fala a verdade. Você pergunta aos meus filhos, ao Weber e à Raquel, quando é que eles eram repreendidos severamente? É quando falavam mentira. Então, eu dizia, quem fala a verdade, confesse seu pecado. Você fez alguma coisa errada, fala a verdade. Não fale mentira, porque eu não quero mentiroso, filho do diabo crescendo debaixo do meu teto, dizia eu, quando eles ainda eram crianças. Hoje já é pai de família, mãe de família, e entendem, lembram disso. Por quê? Porque o mentiroso não está nesse time. Esse time tem dois importantes valores que defende: a fé na verdade e o falar a verdade. A segunda cena é muito interessante. A segunda cena está aqui no versículo 6. Versículo 6. O mundo está em colapso. O mundo está em colapso. As duas bestas praticamente governando sobre a terra, o mundo em colapso, e o capítulo 14 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Aqui é a misericórdia prevalecendo sobre o juízo. O mundo está pronto a ser julgado. Os adoradores da besta lhe prestam culto. O anticristo se manifesta com sinais e prodígios de mentira. Há uma infinidade de coisas acontecendo no mundo que justifica que o Senhor de toda a terra se levante para julgar. Mas a primeira visão, depois da visão da glória da igreja, é da propagação mundial do Evangelho. É Deus misericordiosamente indo em busca do pecador. Agora, deixa eu falar para você uma coisa. Você que está aqui hoje pela primeira vez me ouvindo. Você entrou aqui, você recebeu esse link. Um amigo lhe convidou para ouvir essa mensagem. Você quer maior sinal da misericórdia de Deus em seu favor do que você sintonizar num vídeo, numa live, onde Deus está se comunicando com você através de sua palavra, dizendo que, apesar de seus pecados, apesar de suas maldades e de todas as maldades dos seres humanos da sua geração, apesar de governadores estarem enchendo os bolsos com essa pandemia, de prefeitos estarem enchendo os bolsos com um dinheiro que deveria ser encaminhado para salvar vidas, apesar da injustiça desse mundo, de não haver regra nesse mundo, de haver uma circunstância caótica da iniquidade, da ilegalidade prevalecer sobre esse mundo, demonstrando claramente que esse mundo está maduro para ser julgado. Deus diz ainda não. Prega o evangelho, anuncia para essa gente que eles precisam parar, os seus processos pecaminosos, colocar o pé no freio, olhar para o alto, confessar seus pecados, e que só Jesus Cristo salva. A segunda visão fala desse anjo divulgando o evangelho, tendo um evangelho eterno nas mãos para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Lembram-se que é daqui que sai o anticristo. É daqui que emerge a besta que se levanta no mar. Mas é ali que a pregação do evangelho precisa ser feita. Eu, então, digo para vocês, meus queridos jovens,
Não fujam do combate da fé. Combatam de forma galhardosa, segundo as armas divinas, pela causa do Evangelho, com coragem, com galhardia. Combatam sem medo, anunciem a Jesus Cristo por onde quer que vocês forem, observem a vossa fraqueza, a sua fragilidade, o seu amor quase inexistente pelo Evangelho, pela igreja, pela causa de Jesus. Observe quão confortavelmente cada um de vocês se encontra nesse momento pandêmico, distante uns dos outros, quando nós estamos vivendo um estado de desconfiguração da igreja. Repare como você acolhe isso com tanta facilidade. Não acolha isso com facilidade. Não acolha isso com alegria. Nós estamos funcionando num estado provisório. Mas não vamos ficar assim para sempre, não. E esse anjo dizia em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Portanto, antes de manifestar o juízo, Deus expande a mensagem do Evangelho. E agora a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus precisam entender isso. Que a nossa missão na verdade, é a missão de expandir a mensagem do Evangelho, de levar a mensagem do Evangelho avante, de levar essa mensagem, meus irmãos, ao conhecimento de todos os povos, línguas e nações. É necessário que nós resgatemos a obra missionária, o coração missionário, a intenção evangelística, a intenção discipular, porque antes da manifestação do juízo haverá uma propagação da mensagem do Evangelho por toda a terra. E a Bíblia chega a dizer que não virá o fim até que esse Evangelho seja pregado para testemunhos de todas as nações. Terceira cena. Seguiu-se outro anjo, versículo 8, o segundo dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Portanto, haverá um momento que precede a volta de Jesus, em que todo esse sistema que envolve o mundo, inclusive o religioso, cairá. Por que a Babilônia? Porque a verdadeira igreja, ela é apresentada como a Nova Jerusalém. Jerusalém é a cidade da paz, é a cidade santa. A Nova Jerusalém é uma representação simbólica dessa configuração dos santos de Deus, da cidade celestial. Mas nós estamos vendo aqui a queda de uma Babilônia, a mãe de todas as feitiçarias. Nós estamos vendo aqui um sistema colapsando. E aqui coloque-se a política, a economia e a religião. Haverá um momento de colapso mundial dos poderes, haverá um momento de um colapso mundial da economia e haverá um momento de um colapso mundial onde essa falsa igreja será desmascarada. Essa grande Babilônia e todas essas heresias cairão. E quanto maior for o império, maior será a queda. Logo antes da volta de Jesus, o Evangelho está sendo pregado, antes que o mundo seja julgado, cai a grande Babilônia. E essa é uma narrativa, é uma cena cuja narrativa é a mais curta de todo o capítulo. Só um versículo. É uma notificação. Cairá a grande Babilônia na ordem do capítulo 14. Primeiro, os santos glorificados. Segundo, meus queridos irmãos, o Evangelho sendo anunciado antes do juízo estabelecido de Deus. Uma expansão da pregação do Evangelho no mundo. Terceiro, cai a grande Babilônia, porque não há nada melhor para fazer com que a mentira caia por terra do que a pregação da verdade. Quarta cena.
Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, versículo 9, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ou seja, se você for instrumentalizado por esse sistema mundano, e aí eu volto ao sermão dessa manhã, quando o pastor Henrique nos chamou a atenção para estes 3 grandes inimigos contra os quais a Igreja de Jesus luta: o mundo, a carne e o diabo. E aqui nós estamos vendo claramente uma luta espiritual, uma luta acontecendo, uma luta quando o mal tenta se impor sobre o bem, a mentira tenta se impor sobre a verdade. Diz o texto, versículo 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Olha, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quem será atormentado assim? Se alguém adora a besta e a sua imagem. Se você segue por outro evangelho. Você segue por outro caminho. Sabe que essa coisa de eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei o que eu quero da minha fé. Então, nesse sistema religioso, eu que ando nisso há 40 anos, há pessoas dentro da igreja que são pastores de si mesmos. Eles têm a sua própria teologia, eles andam mais ou menos à margem daquilo que eles ouvem, daquilo que ensinam. Eles são inensináveis. Não há como ensiná-los, porque eles sabem muito. São pessoas que estão ali, mas estão ouvindo lá, estão ouvindo lá, não conseguem meditar nas Escrituras 1 hora sequer, não conseguem encontrar um caminho de incorporar uma vida de dependência à palavra de Deus. Então, a esses está reservado o cálice da cólera de Deus, preparado sem mistura, um cálice da sua ira, e acabarão no fogo onde arde com enxofre. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta, os adoradores desse sistema. Crentes mundanos, crentes que têm uma linguagem mundana, um proceder mundano, uma fraseologia mundana, uma imagem, um visual mundano. Gente que anda na mundanidade, que acabará bebendo desse cálice da ira de Deus. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí você vai ver a diferença. Daquela fidelidade, daquele sinal de seriedade, de santidade, daquela busca por viver uma vida, querer viver uma vida para agradar a Deus. Você vai ver a diferença exatamente nessa ocasião. A quinta cena, depois desse juízo anunciado sobre os adoradores da besta, sobre os adoradores desse sistema babilônico, você vai ouvir no versículo 13, então ouvi a voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados são os que descansam no Senhor e não estão vivos na altura para viver todo esse drama do juízo sobre uma terra desgovernada, dominada pelo mal. Aí você vai dizer, puxa, aqueles que já morreram, aqueles que já foram ao encontro do Senhor são bem-aventurados. Imagine o conforto que aquela geração de cristãos lá no ano 90, perseguida por Domiciano e todas as demais gerações que já descansam no Senhor, o quão não foi consolador saber que aqueles que morrem antes da vinda de Jesus são bem-aventurados. Nós todos sonhamos em não passar pela morte. Todo sonho e toda construção do cristão é, quem sabe, nós não vamos fazer parte daquela geração que não verá a morte, mas viverá
ao peso de grandes angústias. As angústias serão tão intensas antes da volta de Jesus que a Bíblia diz que são bem-aventurados os que já descansam em Deus, que já descansam no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo lá na ressurreição final, naquela descrição lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, onde ele diz: nós, os vivos, de modo algum precederemos os que dormem. Primeiro os que dormem, depois nós, os vivos. O fato é que bem-aventurados são aqueles que já morreram e já foram ao encontro do Senhor e que não viverão esse derramar das taças da ira de Deus. O que nós vamos ver mais tarde, à medida que o livro evoluir aqui um pouquinho mais à frente. A sexta cena, a penúltima cena, está aqui no versos 14 ao 16. Jesus volta. O capítulo termina como a história também termina com a volta de Jesus. É a volta de Jesus numa descrição rápida de apenas dos versos 14 ao 20. São 7 versículos. 7 versículos para descrever esse cenário da volta de Jesus que o escritor lá do Apocalipse, na sua revelação, Jesus, não é? Revelando para São João, o que ele, onde ele toca, qual é o ponto em que ele toca? Ele vai falar da ceifa. Vocês lembram lá da parábola do trigo e do joio? Lembram que o inimigo semeou o joio e que o Senhor da seara foi interrogado, dizendo: o Senhor quer que eu arranque o joio e limpe a seara? Ele disse: não faça isso. Não faça isso para não correr o risco que, tirando o joio, você também tire o trigo e acabe por sacrificá-lo. Deixai crescer junto até o dia da ceifa. Lembram-se quando o meu querido colega pastor Henrique expôs o assunto lá na igreja? Os irmãos lembram? Eu preguei já na parábola do semeador tantas vezes, mas a última vez que você foi confrontado pelo conteúdo da parábola foi numa série de mensagens que ele pregou. Então haverá essa ceifa. É esse o ponto que o Espírito Santo foca na volta de Jesus. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é aquele que virá com as nuvens? Quem é essa figura coroada com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice na mão? É o Senhor Jesus vindo fazer a colheita. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice, ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Exatamente como Jesus disse lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, que ninguém sabe a volta, o dia da ceifa. É uma data, um horário, um acontecimento que o Pai reserva para o seu próprio entendimento e conhecimento. Então ele é avisado. Chegou a hora! E a foice começa a trabalhar na seara. Toma a tua foice, ceifa, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E aí acontece o próximo ato. E qual é o próximo ato depois da ceifa? Separar, agora sim, por aquele que pode, o trigo, o joio, o sal do perdido. E aqui acontece, então, 2 ceifas, ou pelo menos uma ceifa e uma vindima, uma colheita de um fruto maduro. Só que esse fruto maduro é pisado no lagar
da ira de Deus, no lagar, meus queridos irmãos, da cólera divina. Isso aqui é uma colheita para a ira. Então saiu do santuário, versículo 17, a última cena, que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. E saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Haverá um tempo em que essa videira da terra não é aquela descrita por João, capítulo 15, porque aquela é a verdadeira videira e ela não é da terra, é celestial, porque tem Jesus como seu tronco e tem a igreja como seus ramos. Essa aqui é uma da terra. É fruto da terra. É coisa humana. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios para dar uma dimensão do volume de gente perdida que acabará no lagar da cólera divina. Nesse momento, eu não posso deixar de dizer a você que ainda vigora o tempo da misericórdia. Esse não é... Eu não vou perder essa oportunidade de lhe dizer que ainda vigora o tempo da misericórdia, quando essa misericórdia prevalece sobre o juízo divino. E o tempo é hoje. O capítulo 14 é um filme completo da volta de Jesus. O estado da igreja, o fim da igreja, o fim dos perdidos. Nesse cenário, eu quero lhe dizer que, misericordiosamente, Deus, essa noite, ele estende a mão da reconciliação. E ele não lhe estende a mão esquerda, ele lhe estende a mão direita, a destra da comunhão. Estendendo a mão para você, misericordiosamente, no meio desse cenário mundial de horrível maldade e de eminente juízo, ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este não é um momento de você confundir discursos religiosos. Esse não é um momento de você se voltar para a sua santinha de estimação, nem o seu santo que você tem em algum pedestal dentro da sua casa. É momento de você se arrepender de sua idolatria e de todo esse discurso que está vagando pelo mundo, alimentado pelo espírito do anticristo. Esse é o momento de você voltar arrependido a Cristo. É o momento de você confessar seus pecados, quiçá sob um profundo espírito de arrependimento e lágrimas. É momento de você buscar a Deus lambendo o pó da terra, em profundo arrependimento, por viver uma vida mentirosa, por viver uma vida cristã, meus queridos irmãos, de uma grande farsa, por não sustentar o testemunho de Cristo diante das inúmeras falsas ideologias que existem hoje pelo mundo, de você confundir a missão achando que você, na verdade, é o grande mestre da ética política. Não, esse é um momento de você configurar sua mente à verdade. É momento de você fazer concluir todas as suas forças intelectuais para entender qual é a missão da igreja e abraçar uma fé em Jesus substancial. É momento de nós nos prepararmos para o nosso reencontro no dia 2 de agosto, quando voltaremos aos nossos encontros dominicais para louvar a Deus, numa ordem pública, respeitando todas as orientações dos órgãos oficiais
Porque também a Bíblia que nos ensina que eles serão julgados é a mesma Bíblia que nos ensina que nós devemos nos sujeitar às autoridades legitimamente constituídas. Portanto, não vamos fazer bobagem. Nós vamos viver essa fé com coragem e intensidade. Nas universidades, nas escolas de nível médio, dentro de casa, olhem ao seu redor nesse momento, olhem para seus filhos, olhem para sua família, dentro de casa, na dimensão da nossa vida profissional, a nível da nossa presença no mundo profissional, onde quer que estejamos. Porque há uma verdade da qual nenhum de nós poderá fugir, que Jesus voltará. E você vai ver uma face como você nunca viu. Ele virá para ceifar as almas humanas e julgar sobre todos os povos, línguas e nações, estabelecendo naquele momento o seu grande tribunal do trono branco de justiça. E aí, nós todos teremos nossas vidas descobertas. Nossos atos secretos e sigilosos serão vistos no mais alto amplidão da luz da verdade. O que faço, meu pastor? Seja fiel. Faça uso de todos os atributos divinos e da fé para ser fiel. Seja fiel. Abrace a fé. Ame o Evangelho. Consagre sua mente, suas emoções, seu coração, sua vida para o serviço de Cristo. E aguarde, porque Ele virá. Certamente. Ele virá. Oremos. Nosso amado Deus e nosso Pai Celestial, a exposição do capítulo 14 do Apocalipse, na verdade, é um conjunto de 7 cenas que nos contam como se dará a vinda de Jesus. Vivemos ainda um momento onde a misericórdia prevalece sobre o juízo. Mas sabemos, por força de sua palavra, que haverá um limite para a operação da maldade no mundo. E que nós, teu povo, teus filhos, teus servos, seremos achados em ti, cantando um hino que ninguém pode aprender, senão aqueles que foram marcados na fronte com o selo do Cordeiro. Dá-nos graça para viver o Evangelho. É óbvio que nós todos sabemos que não somos perfeitos, que temos inúmeras rachaduras nas nossas armaduras e que precisamos desesperadamente da sua graça e da sua misericórdia. Mas bem-aventurados são aqueles que temem a Deus, que no meio de toda essa confusão não perderam o temor e nem também perderam o tom da vida cristã, que é a glória de Deus. Sim. Resgata meus irmãos. Dá força a essa juventude, ó Deus e Pai, que usa a igreja como sendo uma das suas agências de sociabilidade, mas que andam longe do Cordeiro, longe da verdade, longe da fé. Sacode-os, ó Deus. Quando o Senhor os encontra abraçados com as ideologias progressistas, fortemente disseminadas no ambiente universitário brasileiro, e eles covardemente acolhem isso, sem levantar a bandeira do Evangelho para não serem vistos como tolos. Que o Senhor tenha misericórdia dos que se envergonham de ti. Que o Senhor tenha misericórdia dos pais que se envergonham de ti. Que o Senhor tenha misericórdia dessa multidão que se envergonha de ti. Ó Deus, dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos coragem, renova-nos o ânimo, enche-nos do Espírito Santo,
e capacita-nos para vivermos estes momentos apertados dos dias finais. Em nome e por amor de Jesus, oramos. Amém. E amém. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Espero em Deus que você seja encontrado em Cristo. Todo o meu esforço pastoral para lhes ensinar a verdade e estar unido com você no ato de levar ao conhecimento de todo pecador que só Jesus Cristo salva. Queridos, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que Deus abençoe a alma de vocês. Que Deus possa abençoar a família de vocês. Que o Senhor, nesse momento, também visite os lares que choram, lares enlutados, lares onde seus principais membros da família estão, nesse momento, enfermos. Que a mão do Senhor se manifeste, que o amor de Cristo possa fazer resplandecer a luz do Evangelho sobre a vida de cada um de vocês.